Amigos dos estudos do livro Nosso Lar, mais uma vez estamos aqui estudando o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós iremos estudar o capítulo 39, em que André Luiz está vivendo uma profunda introspecção. Ele, após a visita de André Luiz na residência de Tobias, André Luiz ficou refletindo a respeito das relações da encarnação, em que Tobias teve a experiência de 2 matrimônios. O primeiro matrimônio foi com a Hilda, conforme o capítulo anterior, e ela desencarnou jovem. E ele, após um ano, resolveu ter um novo relacionamento com a Luciana. E todos residem em nosso lar após a desencarnação de cada um deles. Esta relação, esta harmonia, lembrando, amigos, que Tobias tem uma vida conjugal, uma harmonia com a Hilda, que é a sua alma afim. E Luciana está aguardando a encarnação a fim de que ela possa encontrar a sua, digamos assim, sua alma afim. E André Luiz, ao viver, ao perceber na residência de Tobias aquela relação harmoniosa de uma família, ou seja, a primeira esposa, que desencarnou cedo, digamos assim, jovem, e o segundo relacionamento, que é a Luciana, e todos vivem com harmonia, com fraternidade em nosso lar. E até a Hilda, ao se relacionar com a Luciana, menciona ela como uma filha. Enfim, André Luiz ficou deciso, ele ficou indeciso, digamos assim, ele ficou incerto, ele ficou nessa incerteza diante destes acontecimentos, deste relato, e ele recorreu à senhora Laura, que é o conteúdo do capítulo 39. Então, amigos dos estudos, vamos orar antes de nós estudarmos este capítulo 39 do livro Nosso Lar, fechando os nossos olhos, a fim de que possamos sentir o Senhor Jesus. Mestre amado, Senhor Jesus, abençoa a todos nós em nossa caminhada aqui na Terra. Abençoa os enfermos da alma e os enfermos do corpo, que possamos sentir a sua doce presença. Fique sempre conosco, graças a Deus. Então, amigos, vamos para o primeiro slide. Vamos para o primeiro slide. Eis aí o primeiro slide. Temos as imagens de André Luiz, o livro Nosso Lar. Sabemos todos nós que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. E hoje nós iremos estudar o capítulo 39, de nome Ouvindo a Senhora Laura, em que André Luiz necessita da orientação da Senhora Laura, a fim de que o André possa entender os princípios da fraternidade, a necessidade de nós entendermos, não com as paixões humanas, mas com o espírito eterno que somos. E André Luiz, ao viver aquela experiência, aquela visita na residência de Tobias, ele ficou perplexo, porque ele, analisando, fazendo algumas reflexões, ele lembrou que a relação dele com a ex-mulher que ele deixou na Terra, e ele, mentalmente analisando, ele não aceitaria estas condições em que ele receberia, digamos assim, o novo companheiro da sua ex-mulher, que ele, ao desencarnar, ela teve, como sabemos todos nós, ela teve um novo relacionamento com Ernesto. Então, esta situação gerou no André Luiz uma situação de preocupação, de reflexão, de incerteza
diante da vida. E a dona Laura, a senhora Laura, vai explicar ao André a beleza da fraternidade. Devemos lembrar sempre que o Tobias, no capítulo anterior, ele tem uma vida conjugal afim com a Hilda. E a Luciana, isso em nosso lar, é uma espécie de filha, porque eles receberam a Luciana na condição de filha. Então, vida conjugal é Tobias e Hilda. E a Luciana passou a ser uma filha acolhida pelo casal Tobias e Hilda. Então vamos para o slide número 2. Eis aí o slide número 2. Temas do capítulo. Temos o primeiro item, princípios de natureza espiritual. A senhora Laura, conversando com o André Luiz, explica ao André, já que o André encontra-se perplexo, indeciso diante do novo cenário que ele está vivendo no tema, na temática vida matrimonial, e para o André ele não entende, e para ele é algo difícil de ele compreender que a segunda relação, no caso do Tobias, vive de forma harmônica com a primeira relação de Tobias, que é com a Hilda. Então Hilda e Luciana vivem bem. E deixou isso, esse cenário propiciou para o André Luiz situações atônitas, confusas no mundo mental de André. E a senhora Laura explica para o André que nós devemos desenvolver princípios de natureza espiritual, entendermos que nós somos espíritos eternos. E ela diz já no item 2 o princípio de sequência. Tal princípio de sequência esclarece a senhora Laura perante o André Luiz que a vida ela vai apresentar para todos nós os quadros evolutivos, as necessidades de nós evoluirmos no sentido de desenvolvermos processos evolutivos no nosso mundo interno, diante das nossas necessidades de natureza moral, intelectual, espiritual. Então nós seremos convidados, todos nós seremos convidados a vivermos situações de dilemas, enigmas pessoais, como resolver. No caso de Tobias, ele resolveu pela lei de fraternidade. Isto é, a sua esposa, a primeira esposa, faleceu jovem e a Luciana, ela foi a relação de fraternidade. Para o André Luiz, é difícil entender desta forma, porque para o André, a sua esposa que ele deixou, a sua ex-mulher que ele deixou na Terra, segundo as colocações de André, bem humanas, mas necessitando sublimação nessa visão, nessa avaliação, André Luiz, ele ainda vive o apego, imaginando que a sua ex-mulher ainda tem relação matrimonial com ele. E a senhora Laura explica para ele o princípio de sequência. Se nós estamos sendo convidados a viver novas etapas evolutivas, como por exemplo, todos nós iremos deixar o mundo material, o mundo corpóreo, através da desencarnação. É um princípio de sequência. Chegando no mundo espiritual, nós iremos viver um novo cenário diante da vida. Se nós não entendermos pela fraternidade essas etapas evolutivas, nós iremos sofrer, porque nós iremos retornar para a vida espiritual sem essa compreensão profunda diante da vida. E o André Luiz está recebendo orientação neste capítulo 39 do livro Nosso Lar, da senhora Laura. Então, amigos, é muito importante nós entendermos que nós precisamos desenvolver princípios espirituais, porque sabemos todos nós que nós somos carentes de valores profundos das virtudes em Cristo. E o princípio, ou melhor, o item número 3, renovar o modo de sentir, eis aí uma expressão de uma das cartas de Paulo de Tarso que nós iremos estudar um pouco mais à frente. Mas quando Paulo diz que devemos renovar
o nosso modo de sentir, é porque se deixarmos o mundo material com características humanas do mundo transitório, do mundo corpóreo, nós iremos sofrer as consequências de nós não entendermos a vida no sentido amplo, a vida no sentido espiritual. E no caso do André Luiz está vivendo isso porque ele não concorda em que Tobias vive com harmonia com as experiências que ele viveu enquanto encarnado na vida matrimonial. Mas lembrando que Tobias tem uma vida afim, conjugal, com a Hilda. A Luciana passou a ser uma filha para eles. É um ambiente de fraternidade. Mas para André Luiz, isso é incompreensível. E a fórmula, o meio, os caminhos que nós devemos alcançar a fim de que possamos desenvolver e entender e penetrar o sentido dos princípios de natureza espiritual. Um deles é o princípio de sequência, porque seremos convidados a viver novos processos evolutivos se ficarmos cristalizados em conceitos, em definições que limitam a gente aos grandes voos espirituais. Nós não iremos conseguir nos renovar na nossa forma de ser, na nossa forma de sentir. E ao voltar para a vida espiritual, nós iremos viver intimamente algumas revoltas, algumas incompreensões, porque nos faltam o conhecimento que nos liberta. Lembrando Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos para o slide número 3. Vamos para o slide número 3. Eis aí o slide número 3. Estamos agora no fragmentos do capítulo. Vamos detalhar, analisar as palavras da Dona Laura neste contexto. O André Luiz está solicitando esclarecimentos à senhora Laura. Ele visitou o lar de Lísias, da senhora Laura, a fim de que ele pudesse ser esclarecido a respeito dessa novidade para ele, em que todos vão se encontrar, em alguns casos sim, e vão viver de forma harmônica, que é o caso do Tobias. A primeira esposa, a segunda esposa, e vivem no mesmo lar, numa harmonia. Lembrando que a segunda companheira de Tobias, ela passou a ser filha de consideração da senhora Hilda, que é a esposa afim, de afinidade de Tobias. Então, há uma relação harmoniosa, mas é claro que a Luciana está aguardando a sua vida conjugal plena, que ela vai reencarnar, e o seu companheiro já se encontra, naquela oportunidade, no mundo corpóreo. Então vamos aqui fazer a leitura. A senhora Laura vai explicar ao André sobre esta situação, que o André está confuso. Ele não entende que a vida conjugal ela tem que ter alicerces da fraternidade. E o Tobias vive com harmonia, sem problema nenhum. Então vamos aos esclarecimentos da senhora Laura. Narração André Luiz. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Senhora Laura. Amigos dos estudos, temos aí as colocações, os esclarecimentos da senhora Laura, orientando André, esclarecendo André que devemos despojar os conceitos, definições que não representam a base da Boa Nova, do Evangelho do Senhor Jesus. Se temos conceitos, concepções de vidas, definições que não estão em sintonias com os princípios espirituais,
todos nós iremos ter problemas, dificuldades do nosso reingresso na vida espiritual. E a senhora Laura explica para o André Luiz e traz aí, apresenta um princípio chamado espírito de sequência, ou princípio de sequência, que rege os quadros evolutivos da vida. Então, se eu entendo que a vida ela tem etapas, encarnei, irei viver sequências, irei viver as necessidades expiatórias, provacionais. Em um dado momento, eu posso viver um cenário de grande dificuldade. Eis aí o princípio da sequência. Se eu deixo o mundo material corpóreo através da desencarnação, eis aí o princípio de sequência. Se porventura não entender estes mecanismos, estas impermanências, estas situações transitórias que vão ocorrendo em minha vida, eu estou ainda muito limitado. Eu não compreendi a vida na sua profundeza. E o André Luiz, recebendo orientações da senhora Laura, porque para o André Luiz é algo inaceitável ele, no mesmo ambiente da vida espiritual, receber as relações conjugais no mesmo ambiente. Para o André, ele não aceita que a sua mulher que ele deixou, a sua companheira que ele deixou na vida material naquela oportunidade, tenha um novo relacionamento. Ele tem essa grande dificuldade, que pode ser a dificuldade de cada um de nós. Então precisamos desenvolver esses princípios. E a senhora Laura ainda explica um pouco mais à frente no capítulo a respeito do princípio da fraternidade que rege o mundo espiritual. E o André Luiz até indaga, pergunta a senhora Laura a respeito se porventura o espírito não aceitar tais orientações como da fraternidade, os princípios de natureza espiritual, de sequência, o que irão ocorrer com estes espíritos. A senhora Laura diz: irão viver na região do umbral, em ódio, em revolta, porque eles se fixaram nas suas criações inferiores. Eles se limitaram à sua personalidade, ainda necessitando, carente tal personalidade, de valores superiores. Por isso que nós devemos viver essa transformação no sentir, moralmente crescermos em Cristo, para que possamos entender os novos cenários que vão se apresentando pouco a pouco em nossa vida. Então vamos agora para o slide número 4. Estamos aí com o slide número 4, correspondências doutrinárias. Temos aí esta página 4 que nós sempre desenvolvemos esses estudos comparativos com as obras básicas de Allan Kardec. E temos aí o livro Nosso Lar, frisado no quadro central, capítulo 39. Nesse quadro central, vamos avaliar e analisar sobre a questão que está induzindo André Luiz a preocupações, em que ele precisa de um esclarecimento da dona Laura, que está tentando convencer aquele coração de André Luiz sobre os princípios que devem nortear as nossas vidas aqui no mundo corpóreo e na vida espiritual. É o princípio de sequência, da fraternidade, entender que nós somos seres transitórios, transitando pelos mundos, e precisamos alcançar a beleza de estarmos em sintonia com estes princípios. Então vamos agora para o quadro número 1. Quadro número 1. Livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, artigo 1º. Código Penal da Vida Futura. Sabemos todos nós
Este Código Penal da Vida Futura se encontra na primeira parte, capítulo 7º do livro Céu e Inferno, codificado, organizado pelo professor Allan Kardec. E o artigo 1º vai nos ajudar a entender esse capítulo 39 do livro Nosso Lar, que estamos estudando hoje, porque neste artigo diz que as nossas imperfeições no mundo corpóreo, nós encarnamos, estamos aqui com as nossas imperfeições a fim de que elas possam ser superadas. Mas se na vida corpórea, na encarnação, eu não procuro a minha natureza espiritual, eu nego a minha imortalidade, não procuro conhecimento, desenvolver virtudes, caridade, desenvolver introspecções, disciplinas espirituais, as minhas imperfeições, elas vão permanecer em mim, porque eu nego todos esses processos, essas elaborações divinas a meu favor, que é um deles, digamos assim, é o princípio de sequência, isto é, eu vou vivendo, se apresenta uma etapa, um novo cenário em minha vida e eu preciso me renovar para superar. Mas se eu mantenho as minhas imperfeições, eu irei viver grandes dificuldades de perceber que a vida tem uma finalidade, a vida tem um grande sentido. Se estas imperfeições não foram sublimadas, trabalhadas, no sentido de eu me renovar para melhor, ao retornar para a vida espiritual, eu irei viver a experiência de André Luiz. Não irei entender os princípios da fraternidade, as relações em Cristo, e irei ficar no meu ego limitado, na minha visão que não consegue ir além de um conceito, de uma forma de viver que eu não percebi que sou espírito, a minha natureza é espiritual. Então nesse artigo diz com maior clareza, se eu retornar para a vida espiritual ainda com as minhas imperfeições, eu terei que retornar para a vida corpórea a fim de que eu possa superar, me renovar e com isso estarei em condições de entender os princípios libertadores da vida maior, da vida espiritual. Vamos agora para o quadro número 2, Evangelho do Mestre. Está uma das cartas de Paulo de Tarso, que pode nos ajudar. Lembrando que André Luiz, de alguma forma, ele representa cada um de nós, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas. E o Paulo de Tarso, conhecedor profundo da vida, ele diz em uma das suas cartas, que foi enviada para uma das igrejas primitivas, para Efésios, está no capítulo 4, versículo 23. Ele diz o seguinte, o Paulo de Tarso, o grande apóstolo, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Vou repetir, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo de Tarso orienta a cada um de nós, e André Luiz, que devemos viver esta renovação no nosso modo de sentir, na nossa vida, para que aquilo que está cristalizado em nós, em ideias, em fixações mentais, possam ser removidos, a fim de que a luz penetre em nosso mundo interno. Se eu preservo ideias venenosas em diversas encarnações, eu terei grande dificuldade de entender esta dinâmica da renovação. E tem que ser no sentir, também no emocional, na nossa profundeza, a fim de que eu possa entender os princípios da fraternidade, o princípio da sequência, os princípios de natureza espiritual. Senão, amigos, nós iremos viver a experiência do André, não entendendo a vida espiritual no sentido maior, amplo. E temos agora o quadro número 3,
Livro dos Espíritos, questão 614. O quadro número 3, que nós estamos apresentando agora, a fim de que possamos trazer aos amigos o estudo comparativo do capítulo 39 do livro Nosso Lar. E a questão 614 fala a respeito da lei natural. É uma indagação e a resposta. Allan Kardec indaga a pergunta e o mundo superior responde. Então vamos à pergunta e à resposta, porque são conteúdos coincidentes com o capítulo 39 do livro Nosso Lar, em que André Luiz não está aceitando as novas etapas, quadros evolutivos da vida espiritual, que representam ideias novas, superando as ideias apaixonantes que nós temos na vida corpórea. Então vamos à questão. O que se deve entender por lei natural? Resposta. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Amigos dos estudos, a resposta nos deixa claro para todos nós, há uma clareza nesta resposta, que a lei de Deus, que é a lei natural, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se nós estamos buscando a felicidade, devemos refletir, viver as leis de Deus. Lei de causa e efeito, lei de amor, lei do progresso, lei de adoração e demais leis. Viver, sentir, desenvolver trabalhos introspectivos a fim de que possamos gerar sintonias com estas leis, porque elas vão gerar a felicidade que buscamos, não nas coisas que passam, não nas situações impermanentes, e sim no eterno que está aqui e agora. E ela ainda continua a resposta. A lei de Deus indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Isto é, amigos, nós temos aí um material muito bom para o nosso discernimento, avaliar a vida, onde eu posso caminhar e aonde não posso. E continua. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se eu estou me afastando em comportamentos, ideias, diante das leis de Deus, irei me tornar infeliz. O que está ocorrendo com o André? O André, na sua última encarnação, ele viveu o suicídio indireto, os excessos, e ele se distanciou da lei de Deus. Por isso, desta dificuldade de entender os princípios da fraternidade. Então, amigos, nós iremos finalizar, vamos encerrar o nosso estudo, agradecendo a todos por este momento de reflexão e lembrando sempre que esta renovação que Paulo de Tarso nos ensina e apresenta através das suas cartas é uma renovação no sentir. Devemos sentir esta renovação, no emocional também, porque se a nossa renovação não existir nesta reencarnação, nós iremos retornar para a vida espiritual com as imperfeições em que ainda se cristalizam em nós, porque nós não superamos, nós não suplantamos tais obstáculos que construímos. Então vamos orar, fechando os nossos olhos. Senhor Deus, agradecemos por este encontro, que o Senhor possa viver em nós, nos envolva e que possamos sentir a Tua doce presença. Fique sempre conosco, graças a Deus.